Tudo bem? Eu sou o Vitor Barbosa, sou um dos fundadores da Fincat e a gente está aqui com mais um episódio para lá de especial do nosso bate-papo com fintechs. Para você que está caindo de paraquedas, o Bate-Papo com Fintechs é uma série que a gente criou já há alguns anos, já temos mais de 100 episódios, que a gente traz especialistas que ou estão em fintechs ou atuam de alguma forma nesse universo de finanças, tecnologia e inovação. E o episódio de hoje ele é especial porque a gente já gravou um primeiro episódio com a empresa, que é a Base 39. Na oportunidade, a gente gravou com o Bruno Nunes, CEO, e hoje a gente está aqui com o Thiago Pinotti, ele que está recém-chegado na Base 39, vai comentar um pouquinho mais para a gente para que ele foi contratado, qual que é a função dele hoje, e também já emendar também para quem ainda não acompanhou o episódio anterior, brevemente comentar sobre a Base 39. Inclusive, até um parênteses, eu vou deixar o card aqui em cima para quem quiser também assistir o episódio que a gente gravou alguns meses atrás com o Bruno. Mas, sem mais delongas, Thiago, mais uma vez agradeço aqui você estar participando com a gente. Tenho certeza que vai ser, mais uma vez, um bate-papo com a Base 39 para lá de especial. E, como eu disse, queria pedir para você começar se apresentando e falando um pouquinho também sobre o seu desafio agora na Base 39. Ótimo. Muito obrigado pela introdução, Vitor, e prazer em estar falando contigo e me receber aqui no podcast. Vai ser sempre um prazer, né, trocar isso com vocês, que a gente entende que é um hub que pode propagar bastante aí as ideias das fintechs no Brasil. Bom, eu tenho pouco mais de 20 anos de experiência no mercado de crédito, né? O efeito colateral desse mercado é fazer cair o cabelo aqui, né? Que você pode ver, então já, né, tive aí uma jornada interessante dentro do mercado. Trabalhei em grandes instituições financeiras, trabalhei no crédito, né, especificamente padronizando, spreadando balanço, meu primeiro estágio, né? Hoje eu vejo a IA, né, a nossa IA resolvendo esse tipo de problema, e era o que eu fazia no meu primeiro estágio. Então pegar essa jornada aqui é super interessante. Mas desenvolvi minha carreira dentro do sistema do mercado financeiro. Também tive lideranças na área comercial, então trabalhei com cash management, com área comercial de grandes bancos aí de distribuição, e ao longo do tempo eu fui me desafiando, né, querendo alçar voos maiores. Ali em 2017 eu saí do mercado, eu montei uma securitizadora, então eu montei de fato um veículo para dar funding, né, para eventuais clientes que buscam por esse tipo de operação no mercado. E a partir da greve dos caminhoneiros, em 2018, eu vi a necessidade da gente utilizar arranjos e buscar soluções de tecnologia para melhorar o risco de crédito que a gente tinha dentro da carteira. Então, assim, eu acho que é o desafio que a gente ouve, né, entre 9 e entre 10 pessoas aí que hoje concedem crédito no mercado, é sempre eles estão buscando uma forma de otimizar e de reduzir a sua exposição a risco, obviamente mantendo bons retornos para os ativos, mas é sempre uma dor. E essa foi uma dor, né, que eu identifiquei lá no passado. Eu tive uma passagem pela Access Stage Tecnologia, onde eu montei a BU de originação de crédito para fundos. Então, era uma empresa que majoritariamente pluga, né, trabalha com EDI, então pluga ERPs em instituições financeiras, no sentido de contas a pagar, receber e tesouraria. E originamos $1,5 bilhão lá, né, para o mercado, também que foi uma tese super legal. Hoje tem mais de 30 pessoas lá que continuam na estrutura, e eu era um usuário do Base. Então, eu era um usuário do Base 39, a gente utilizava já para alguns processos, para uma pré-análise, para esteira de firmas e poderes, para a gente otimizar de fato, né? Foi uma grata surpresa encontrar o Bruno no meio dessa jornada, porque a gente conseguiu fazer o que eu acho que muitas empresas estão tentando fazer com o IA, né? Eu acho que tem um anseio muito grande para trazer IA para dentro da empresa, mas às vezes a empresa não sabe como, não sabe onde aplicar IA. Para a gente foi um processo, né, de raciocínio, falar, cara, vamos usar nos processos que a gente tem existentes, vamos fazer o básico bem feito, melhor, porque aí a gente vai conseguir extrair resultado. E esse foi o resultado que a gente, de fato, conseguiu alcançar lá usando o base. Então, a gente conseguiu rapidamente ter um crivo de, quem que a gente deve
indicar ou não para os nossos clientes. E no meio dessa jornada, o Bruno me fez um convite para me juntar aqui ao Base para estruturar a parte de distribuição, né, do produto. Então, ao longo de pouco mais de um ano, que nem você comentou, ele, né, já passou por aqui comentando um pouquinho da parte técnica, mas ele deixou um produto muito mais robusto, com uma infraestrutura segura, altamente disponível, com nível de assertividade dos relatórios de crédito muito grande. Então ele teve essa jornada e agora a gente está na etapa de fato ir para mercado, trazer cliente, aumentar o número de consultas e começar a escalar a nossa operação. Então essa aí é a longa história curta aí que eu tenho para te contar. Não, foi muito bem colocado. Acho que, além de parabenizar pela sua trajetória, acho que, como eu disse, né, a gente teve mais de 100 episódios, mas foi o primeiro caso que a gente tem uma pessoa que era usuária da solução e acabou integrando o time, inclusive num cargo de C-level, né? Então, realmente muito bacana. E vou até então pegar um gancho nesse ponto e colocar, né? Antes de estar no Base 39, como é que foi sua experiência, o que você sentiu, e agora dentro de casa, né, qual que é o seu papel? Porque a gente fala muito dos C-Levels, né, até recentemente a gente fez o prêmio aqui, o Bruno estava também na lista dos indicados, e você como CRO, né, então para quem não conhece, puder brevemente explicar o papel, aí sinta-se super à vontade. Ótimo, ótimo. Bom, eu venho, né, que nem você colocou já o termo de CRO, eu cuido dos revenues, então da receita. Tudo que envolver receita cai aqui, né, para a minha atuação, de alguma forma para contribuir no sentido de fazer com que a gente, de fato, escale a primeira linha. Então, vim para olhar a primeira linha da companhia, trago na bagagem assim um relacionamento muito forte com os ICPs óbvios, né, do mercado, que a gente ao longo do tempo desenvolveu, que são fundos, securitizadoras, factorings, todo o veículo que hoje concede funding, né, para empresas no Brasil. Uma segunda visão que eu vejo, né, para a gente levar isso as a service para plataformas como a antiga casa que eu estava. Então a gente, você tem alguns ambientes, alguns arranjos modelados já para esse tipo de formato de operação, onde você é um ecossistema, é um hub, né, de crédito que pode utilizar os nossos serviços as a service. Então tem olhado muito para isso também, e tem pintado uma frente nova, né, nesse sentido da gente buscar novos nichos. Eu acho que o meu papel também, né, como usuário, você perguntou ali no começo, como usuário, atendia muito bem, só que sentado na cadeira, pensando especificamente para a ótica do produto, e tendo esse conhecimento de mercado, a gente já viu que tem novas frentes, né? Não é só analisar ali no começo uma empresa que eu quero dar crédito, eu tenho as operações do dia, que eu tenho que analisar, às vezes, 100, 200 clientes que estão dentro de um borderô de uma operação de cessão de recebíveis, que o financiador vai precisar rapidamente saber para de quem é o título que ele aceita ou não, quem que ele aceita entrar dentro da carteira ou não. Então, a gente já tem modelado alguns casos nesse sentido. Tem uma gestora de fundos aí que pediu uma ótica não tão creditícia do relatório, mas uma análise de M&A, voltado, uma análise financeira para fusões e aquisições. Então, a gente já tem se deparado com até uma certa flexibilidade da nossa oferta para poder atender os clientes. Para fechar, assim, um último ponto que eu acho que eu vejo que tem bastante sentido com o que eu tenho encontrado nesse curto prazo, né, que eu estou aqui dentro do Base. Hoje, muitas empresas, né, você vê grandes varejistas, indústria, também querendo estender prazo, vender mais, ou também oferecer serviços financeiros, seja para os seus fornecedores. Então, em indústria, normalmente você vai ter muito vendedor e pouca gente no background ali, na cobrança, no crédito. Então, você imagina o atrito que tem, né, entre os times para, você não me deu o prazo que eu queria para poder fazer minha venda e tal. Então, a gente levar a tecnologia para esse tipo de segmento também, que não era nada óbvio, tem se tornado uma frente que a gente também já está olhando. Então, indústrias que têm o desejo de, eventualmente, alongar os prazos de recebimento, né, para facilitar a venda do seu produto, não é o core de uma indústria correr risco, né? Então, a gente tem essa expertise para orientar e levar a tecnologia para que
isso seja possível. Então, no geral, aí é isso que eu estou olhando para as possibilidades que a gente tem de desenvolver aí a escalada da nossa solução. Mais uma vez, né, na verdade, muito legal essa estratégia que o Base, o Bruno, agora você está usando nisso, né, que muitas vezes a startup, a fintech, ela tem essa dúvida, né, qual que é o product market fit, quais são as dores, pô, e por que não pegar um usuário e trazer ele para dentro de casa, né, então realmente, como eu já tinha comentado, acho que um caso muito interessante. E agora, pegando até um pouco dessa sua última fala, né, a gente vê essa transformação que o mercado financeiro como um todo tem passado recentemente. O mercado financeiro sempre se transformou, né, mas a tecnologia foi um grande acelerador, né? E Sim. como você já tem comentado nas suas falas, nessa questão de, pô, como que a gente ajuda o mercado de crédito, até esses pagamentos a médio e longo prazo, como que uma tecnologia como a inteligência artificial vem para servir como uma luva nisso, né? Então, de que modo isso está funcionando hoje? Todo mundo fala de IA para tudo, né? Mas a gente sabe que em muitos casos tem aplicações que o usuário nem imagina, não é só IA generativa, não é só chat GPT. Então, no caso aí, inclusive, desses pontos que a gente está falando, né? De crédito, pagamentos, como que isso tem funcionado hoje? Você tocou num ponto importante, que às vezes nem para a gente era óbvio, né? Por exemplo, teve um cliente que pediu para a gente aqui somente firmas e poderes para cadastro de fornecedor dentro do ERP, que é um dado que de fato a gente tem acesso, né? A gente tem as nossas fontes de dados, a gente tem os principais birôs do mercado, tem mais de 1.000 fontes que a gente também se pluga e tem dados proprietários eventualmente de empresas, e acaba tendo a disponibilidade dessa informação, e por que não adaptar esse dado para melhorar lá o processo do nosso cliente e evitar trabalhos manuais, né? Mas se eu for te falar como, né, o principal benefício aqui, e como a gente tem olhado para a IA dentro do ambiente aí das empresas, como melhorar, está de fato no ganho de eficiência que a gente pode levar. Então, assim, o nosso maior propósito é olhar para a eficiência, então a gente consegue reduzir tempo. Assim, se eu for olhar, o principal ativo que eu consigo levar para dentro da companhia é liberar tempo do time, para que o time preste atenção nos principais pontos de risco, às vezes, de uma empresa. É incomum você hoje ter, né, um analista de crédito afogado para, por exemplo, ir visitar um cliente. Então, ter essa possibilidade, né, dar essa possibilidade para o nosso cliente, a gente vê que é uma forma diferente dele poder trabalhar. Então, você mudar isso, acho que é o que mais nos dá motivação, ver que a gente está entregando um alto valor agregado, né, dando talvez o bem mais escasso que a gente tenha hoje, que é de fato tempo, né? Então, se eu fizer um trabalho operacional para ele, eu consigo deixar ele trabalhar no qualitativo, no intelectual, que é o que tem maior valor agregado para eles também. Então, o nosso propósito está muito voltado para isso. E eu brinco que vários dos bate-papos que a gente faz aqui tem um momento que virou, parece um episódio de Black Mirror, né? Que é olhar um pouquinho o futuro, né? E é um futuro não tão distante, né? Sim. Eu gosto sempre de ouvir um pouquinho de cada especialista, o que imagina, né? Então, do seu lado, né? Com toda essa sua experiência que você já tem, olhando também agora essa questão que você está trabalhando junto do Base 39, o que você está imaginando para os próximos meses, anos, nesse sentido, né, de mais uma vez, de tecnologia aliado a soluções para crédito e pagamentos? A gente, é o que você falou, né? Às vezes a gente pensava no futuro, né? Quando eu era pequeno, eu assistia os Jetsons lá e ficava imaginando. A gente nunca se imaginou, né, numa videoconferência, e hoje é uma coisa que a gente está fazendo esse podcast aqui através de uma vídeo. Mas o output que a gente tem hoje do relatório, o nível de criticidade que a IA tem para poder, no limite, recomendar ou não um crédito para um analista, ele já é realidade. Então, isso é uma coisa super interessante, que a gente fica até abismado, né, com a capacidade que a gente tem de aprofundar essa parte técnica da IA, treinar para que ela responda as questões mais importantes e passe como eu disse, né, anteriormente, aí, a entregar a eficiência da economia de tempo. Mas o que eu vejo para frente é, de fato, a gente aprimorar para
para concentrar o máximo de informações que são relevantes. Tem diversos clientes que já estão pedindo até as customizações que a gente faz de relatório, né? Então, inclui às vezes, me dá uma imagem do Google da fachada da empresa, me dá o grupo econômico, tem um cliente que tem liminar para não aparecer protesto no birô. Então, a gente tem um roadmap interessante do ponto de vista de solução, mas eu acho que, de fato, a criação desses credit score proprietários para que ela selecione uma base de leads, qualifique os leads, né, para que estejam de acordo com o apetite aí dos financiadores ou das companhias, ele vai permitir com que o comercial, a gente ajude até a área comercial a focar o melhor, a atenção e focar os esforços num cliente que de fato vai valer a pena e vai virar uma venda, porque o crédito já está aprovado. Então, esse eu acho que é o principal ponto que eu vejo de próximos passos da gente empregar a nossa solução e aliar com dados que a empresa tenha internamente, junto com os dados proprietários que a gente possui, vai permitir com que a gente melhore também a venda. Então, assim, aí é um passo além do que a gente já olhou para a eficiência de tempo. Vai falar, cara, eu te ajudo a vender mais, né? Então, olhar para isso e, né, tangibilizar, a gente já tem uma visão, e tem hoje empresas no mercado que já tem essa ótica, mas a gente aliar todos esses dados que a gente tem à disposição para uma oferta dessa é algo inovador, é algo que assim, a gente tem que percorrer, a gente vai percorrer por aí, né, para conseguir olhar e auxiliar o cliente a também reforçar a sua primeira linha, né? Então a gente deixa de ser um custo operacional, né, de análise, e passa a ser uma ferramenta que tem participação em auxiliar várias áreas dentro da companhia, e não só a parte de crédito. Eu acho que esse talvez seja a big picture aí que a gente tem aqui que perseguir nos próximos meses. É muito legal, e até você comentou dos Jetsons. Alguém estava falando comigo esses dias que em alguns dos episódios eles falavam que o ano que eles viviam era 2025, e não por acaso você falou, estavam fazendo aqui videoconferência, o robozinho que limpa a casa, e muito legal que também nessa parte de finanças a gente tem visto bastante coisa bacana, né? E tenho certeza que muitas das pessoas que nos assistem aqui, como a gente está em plataformas abertas, tem todos os públicos, né? Claro que nosso foco principal são as fintechs ou os interessados em soluções desse nível, né? Certo. Muita gente deve estar falando, pô, legal, gostei bastante do Base 39, como que eu dou um próximo passo, né? Como eu entendo se o meu tipo de empresa pode ser atendido pelo Base, que tipo de solução eles podem levar, como que eu devo escolher essa solução. Então, eu falo que agora é aquele momento bem receita de bolo para você orientar o pessoal, terminando o episódio, já partir para esses próximos passos. Boa. Bom, o nosso site é o www.base39.com.br. Imagino que também vai ter algum tipo de informação aí em legenda e tal para a gente poder compartilhar. Toda empresa, né? Se eu for falar assim, devo usar ou não, toda empresa que precisa ter uma análise voltada para crédito, né, para financiar ou para fazer uma venda a prazo, ou financiar algum tipo de operação, pode ser um eventual cliente, né? Então, se tiver uma área de crédito, for um financiador, é uma coisa óbvia, né? Que nem eu disse, é o ICP óbvio. Mas toda empresa que tiver interesse em ter acesso a informações de mercado e quiser criticar, né, eventualmente balanços, DREs, precisar de um auxílio para ler um relatório, a gente está à disposição para auxiliar. Então, dentro do nosso site, tem os canais aí, inclusive, para agendar, né, bate-papos conosco, nosso time comercial. A gente tem total capacidade de gerar alguns exemplos, né, pegar dados reais para gerar exemplos de análise e customizar. Além da nossa plataforma que a gente tem à disposição dos acessos, né, de front-end que a gente possui default, a gente tem as integrações por API, seja para receber um kit de documentações, seja para devolver um relatório formatado dentro da casa do cliente, ou até mesmo o enriquecimento dos dados. Então, a gente tem à disposição os dados unitários para plugar dentro do RP da empresa e ela trabalhar esses dados dentro de casa da forma como ela bem entender. Então, de fato, é uma empresa super conectável, né? Vamos falar assim. Tem as integrações aí disponíveis para como o cliente quiser se relacionar conosco.
Então, algumas conversas estão aparecendo também com as entidades de classe, né, com as associações dos fundos, das securitizadoras, com, né, olho aqui em São Paulo, o Sinfá, que é o mais conhecido. A gente tem falado com essas entidades para também estender o nosso serviço para os pequenos. Então, não tem nenhuma limitação de ERP, a gente consegue, né, com o front-end aí, poucas consultas atender esse tipo de cliente, e também estamos conversando com os RPs, alguns RPs voltados para esse tipo de cliente, para justamente estender a nossa análise para dentro da plataforma e aí minimizar o impacto operacional que eventualmente um novo fornecedor aqui de dados possa ter. Então a gente tem essa preocupação porque eu não preciso ser mais uma etapa, um degrau ali, né? Eu preciso ser fácil. Então essa vontade de querer ser fácil está abrindo portas, né, para dentro desses agentes e tem feito muito sentido, né? As pessoas têm dado uma abertura super interessante, o feedback está sendo bem legal. Enfim, está bem empolgante esse meu começo aqui. O começo está sendo bem legal. E eu faço questão de fazer essa ponte, porque quando a gente está falando de um produto de supermercado, um produto tangível, a pessoa vê, compra e vai, né? Só que a gente está falando o episódio inteiro de algo intangível, disruptivo, tecnológico. Então, muitas vezes não é tão óbvio, mesmo em meia hora, talvez o pessoal não compreendeu. Então, eu falo, pô, se conecte, agende, entre no site. E eu acho muito legal também esse ponto que você trouxe. Não é porque às vezes o pessoal fala, minha empresa é pequena, não tenho que ligar para isso. Pelo contrário, olhe para Pelo você se contrário, diferenciar, olhe para exato. você otimizar recursos. É muito legal trazer essa visão. Pô, se integrando com os ERPs, cada vez mais ERPs para o pequeno, para o médio. Então, usar a tecnologia a favor, né? Independente do segmento e do tamanho, né? Exato, eu acho que as ferramentas hoje, elas estão tão evoluídas que elas estão permitindo com que esse pequeno tenha acesso. Eu ouvi do seu Hamilton mesmo, né, do Sinfac, numa reunião que a gente teve mais cedo, justamente isso. Como é que vocês estão olhando para o pequeno? Então, assim, eu acho que o winner do mercado também vai estar baseado nisso, estender isso de forma escalável. Então, acho que é um olhar que a gente tem, o Bruno tem, uma visão muito voltada para isso, para poder facilitar esse serviço, mudar a vida desse cara, fazer ele ser mais eficiente e trabalhar, né, mesmo que enxuto, com as ferramentas certas para que ele possa tomar a melhor decisão. Então, acho que o caminho é um caminho muito promissor a gente olhar também para esses patamares de cliente. Isso é muito legal e a gente está falando de uma parcela enorme. O Sebrae Sim. geralmente levanta algo em torno de 30% do PIB, 99% em quantidade das empresas. Então, muito legal ver o Base 39 olhando também para esse segmento tão especial, né? É isso. Muito bom. Acho que moral da história é essa, pessoal, que eu sempre comento, né? Acompanhem aqui o bate-papo e deem sequência, se conectem no LinkedIn, entrem no site, agendem demonstração, porque realmente, com certeza, ou para o seu próprio negócio, ou eventualmente para indicar para alguém, ou até numa parceria, né? A gente tem os RPs que também acompanham aqui o bate-papo. Acho que ficou aí uma porta de entrada muito bacana deixada aí pelo Thiago. E para fechar, Thiago, uma última consideração que você quiser deixar, acho que reforço esse ponto que você trouxe, tenho certeza que você vai fazer um trabalho muito bacana, já deve estar fazendo aí no Base 39, um reforço no sentido de desejar bastante sucesso para você, e fique à vontade para deixar aquela última mensagem para o pessoal. Boa, obrigado. Eu acho assim, embora seja uma startup, né, com pouco tempo de vida, eu acho que o valor agregado que a gente entrega é muito alto, por isso que eu também decidi me juntar ao projeto, porque eu acredito fortemente que a gente tem plena capacidade de atender em escala, desde o pequeno até grandes instituições. A gente tem bancos hoje falando conosco. Toda a nossa estrutura ela roda na nuvem de AWS, então tem um alto nível de disponibilidade. Temos falado, né, com o mercado, a percepção é super interessante, então o nosso compromisso, de novo, né, o nosso compromisso vai estar sempre focado em levar a melhor informação da forma mais rápida possível para os nossos clientes financiadores aí. Então, só tenho a te agradecer, Vitor, pelo espaço, né, que nos foi concedido, e fica o convite, né, para o nosso ouvinte.
para conhecer. Se quiser conhecer a solução, é só agendar um horário no site conosco, a gente terá o maior prazer em fazer uma navegação, uma demonstração, gerar alguns relatórios para justamente encontrar um ponto comum aí para a gente poder evoluir. É muito gratificante aí esse contato com o cliente, o feedback positivo e de fato você vê que você está levando uma melhoria, né, para o cliente. Então, nossa missão é essa e a gente fica à disposição para isso. Muito bom, o prazer foi nosso, como já tinha sido com o Bruno, mais um bate-papo muito bacana aqui. Já também tinha comentado com o Bruno, até vi que deu certo, e ficamos de portas abertas, porque muita novidade vem, muita tecnologia nova, então replico para você também esse convite, e mais uma vez desejo aí todo sucesso na sua jornada e do Base 39. Tá ótimo, muito obrigado e vamos para as próximas. Vamos sim. Pessoal, então, obrigado aí pela audiência. Também sempre comento que mais do que o like, o se inscrever, eu comento, pessoal, replicar, copie o link, repasse para a sua base, para clientes, para colegas, que o Thiago trouxe um conteúdo muito especial, muito bacana, muito em alta aqui para a gente. E com isso a gente fecha mais um episódio do Bate-Papo com Fintechs. A gente se vê no próximo. Até lá!